E geralmente, quando nós falamos acerca do mal, a gente pontua numa definição mais filosófica, né? Não tem como fugir disso, porque esse tema ele envolve essas linhas, não tem como. Que o mal é a ausência do bem. Só que para eu pontuar também que o mal é a ausência do bem, eu tenho que definir o que é bem, né? E aí eu estava mostrando para vocês alguns exemplos, né? E eu parei na questão do estupro. E aí eu vou citar até um caso bíblico dessa questão para vocês verem como que uma coisa que pode começar num mal vai gerar um bem. Os irmãos lembram da história de Davi com Batseba? Ali, o começo da história é trágico. Envolve assassinato, adultério, mentira, toda uma trama, né? Para que o rei tivesse a sua vontade satisfeita. E aí um grande juízo de Deus veio sobre o rei Davi. Só que olha como que a graça de Deus opera. O primeiro filho deles morreu, como um sinal de juízo. Davi orava, jejuava, mas depois ele, quando soube da notícia da morte do filho, ele orou a Deus e agradeceu e seguiu. E o texto vai dizer, né, interessante, que cumprindo ali os dias, ele vai consolar a esposa dele. E o consolar, os irmãos sabem que a Bíblia ela usa de uma linguagem totalmente específica para os dias deles, e aí a gente entende que é o consolar. Ele tomou ela como mulher de novo e gerou outro filho. Agora, esse filho, que é o Salomão, ele vai se tornar o rei. Então, veja que interessante. De uma relação que a gente esperava que não fosse acontecer nada de bom, que começou numa destruição, numa ruína, numa perdição, ali Deus encontrou espaço para a graça dele operar. Então, veja, algo que era totalmente ruim, que era mal, se nós olharmos, ele foi transformado em bem. Então, essa visão bíblica acerca do bem e do mal, eu estou reforçando isso aqui com vocês, sobre a definição, porque ele é muito importante. Então, eu vou citar agora um versículo, né? A Sheila gosta de notar os versículos. Eu vou citar um versículo aqui para vocês observarem, que é Romanos capítulo 8, versículo 28. Esse versículo, ele é muito difícil de nós entendermos na prática isso, mas ele é um conforto muito grande para a nossa vida. O que diz o texto? Ele diz o seguinte: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, veja, Paulo, ele fala que todas as coisas cooperam. Ele não fala que somente as coisas boas. Então, ele fala que todas as coisas cooperam para o bem e não para o mal. Então, veja que coisa interessante. Segundo essa linha de pensamento de Paulo, o cristão ele não consegue enxergar o mal como sendo um mal final. Por quê? Ele sabe que até no próprio mal, o bem é alcançado. Então, isso já é um conceito avançado. Isso é um conceito cristão, vamos chamar assim. É de uma espiritualidade mais avançada. Enxergar que todo ato, mesmo sendo um ato mau, ele pode e deve gerar no cristão algo bom. Quem tem essa mentalidade vive totalmente num estado de paz, vive totalmente num estado de gratidão, porque ele passa a não questionar mais a Deus. Por isso que eu digo que é um estado avançado de maturidade. O livro de Jó, que está até sendo estudado aí nas Assembleias de Deus, na escola dominical. O livro de Jó, ele é um livro, eu não vou entrar aqui na questão se ele é um livro de uma figura mítica ou se Jó de fato existiu dentro daquelas perspectivas, nem da estrutura textual, tá? Mas vamos lá. A história de Jó, ela é uma história que também a gente vê muito essa questão do mal, né? E ele tem uma definição que é muito interessante no começo do livro, aonde ele fala para a esposa dele que se ele recebeu o bem de Deus, ele também não receberia o mal de Deus. Então, ali para Jó, o mal tem como fonte originária o próprio Deus. Só que nós temos que tomar um cuidado, porque no final do livro,
Quando ele começa a questionar Deus, tudo, o Senhor aparece para ele e fala que Jó é um homem que não tem esse conhecimento ainda todo de Deus, das obras de Deus. E o próprio Jó, ele vai dar esse testemunho, aonde ele fala o seguinte, que ele ouvia falar de Deus, mas agora ele contempla Deus face a face. Então, o conhecimento de Deus que Jó tinha era um conhecimento incompleto. Se é assim, nós temos então que ir para a única fonte segura. Qual que é a única fonte segura? Jesus. Então, em Jesus, como eu falei, tem a questão da crucificação e também os ensinamentos de Jesus acerca do bem e do mal. Como, por exemplo, Jesus ele fala que Deus é um pai que é bom. E esse pai que é bom, ele faz que a chuva, que o sol venha sobre justos e injustos. Esse mesmo Jesus, ele fala que nós devemos pagar o mal, não com o mal, mas com o bem. Então, na prática de Jesus, a questão do mal, ela é vencida sempre com o bem. Então, o mal, ele se torna nulo para todo aquele que compreende a essência do evangelho. Então, o mal para nós, ele não é um problema em si. O mal é uma oportunidade para que a gente desempenhe o evangelho, viva o evangelho segundo o ensinamento de Jesus. Porque o mal, ele nunca parou Jesus. E o mal nunca pode nos parar. As portas do inferno e todo o ciclo da maldade, todo o império do mal, eles são vencidos na cruz de Jesus e na história, através do avanço da igreja. Isso responde à questão da nossa vivência, da nossa convivência. Eu agora vou abordar o mal metafísico, né? Porque eu, para verificar o mal, eu não preciso ir longe no meu pensamento. Basta olhar para a minha própria vida. Paulo fala acerca dessa natureza maligna que nós temos em nós, e o próprio Senhor Jesus disse que é do nosso coração que brota todo tipo de maldade. Então, eu não preciso ir no argumento metafísico para eu constatar que o mal existe e que o mal é real e que o mal é bem próximo de mim. Porque eu convivo com o mal, né? A minha natureza, ela ainda não foi regenerada plenamente, ela não foi ainda glorificada. Eu possuo a natureza divina na conversão, porém, eu ainda aguardo, né, assim como toda a criação, a manifestação dos filhos maduros de Deus, quando nós seremos plenamente como o Senhor Jesus. Glorificado. Nós seremos iguais a Cristo, não na deidade, mas na natureza divina que ele já nos concedeu. Por isso que a Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória, numa medida de Cristo para outra medida de Cristo. Então, o mal é bem próximo a mim. Eu não preciso do argumento teológico, eu não preciso do argumento fenomenológico. O mal, ele está presente em mim. Só que agora, a pergunta que sempre surge nesses assuntos, quando nós tratamos do bem e do mal, é o seguinte: da onde que surgiu o mal? Quem criou o mal? Da onde veio o mal? Então, para isso, algumas pessoas elas podem fazer uma leitura fundamentalista ou literalista da Bíblia e elas podem encontrar algumas respostas, mas essas respostas geralmente não satisfazem. Por exemplo, a gente pode pegar Isaías capítulo 45, versículo 7. Ali fala que Deus criou o mal, que Deus criou o bem e que Deus criou o mal. Então a pessoa pode pegar o texto e falar assim, está escrito na Bíblia que Deus criou o mal. Está lá em Isaías 45, versículo 7. Só que texto bíblico, quando a gente pega para formular a doutrina, nós temos que ter o conhecimento principalmente do significado das palavras. A palavra criar o mal ali não é esse argumento da criação inicial. Não é o mal metafísico que está sendo falado. Ali se fala o quê? Da utilização que Deus se faz do bem e do mal, dentro daquela concepção que nós falamos acerca das definições do bem e do mal. Mas nessa questão metafísica, então, dentro do paradoxo do Epicuro, se Deus ele é totalmente bom e se Deus é todo poderoso, por que o mal existe? Ou Deus não quer romper com o mal, ou Deus não pode romper com o mal. Porque as duas coisas, para Epicuro, são irreais. Deus não pode ser ao mesmo tempo bom, totalmente bom, e todo-poderoso, por causa do mal. Então, vamos lá.
A origem do mal. Para alguns, a origem do mal ela está vinculada com Satanás, com Lúcifer, né? Que o mal teria sido achado nele. Só que os textos que são usados, eles são fracos. Eles são facilmente derrubados. Quais são os textos? Isaías 14 e Ezequiel 28, onde se fala ali que o mal foi achado dentro do coração de Lúcifer, porque ele quis ser semelhante ao Altíssimo. Então, o mal se achou ali. Nós bem sabemos, nós já tratamos disso aqui, né, que aquelas passagens não falam acerca de Satanás nem de Lúcifer, mas aquelas passagens elas falam acerca dos reis da época, rei de Tiro, rei da Babilônia. Mas mesmo que falasse, vamos tratar aqui da suposição, mesmo que houvesse ali naquele texto uma menção a Satanás e que o mal tivesse sido achado nele, então a gente teria que admitir que ele seria o criador do mal. E aí nós estaríamos caindo numa doutrina maniqueísta ou dualista que não é a doutrina bíblica. Satanás não pode ser criador de nada. Ele é uma criatura. Ele não tem o poder de criar algo como o mal. Porque se o mal se achou nele, a pergunta ainda não é respondida. Porque se a gente admitir o mal se achou nele, então o mal é algo autocriado na pessoa dele? E da onde que vem esse espaço para que isso seja criado? Então também é algo que não responde nada. A gente pode jogar o mal para esse ser, mas mesmo assim vai ter que ter no momento a permissão de Deus, a autorização de Deus ou até a determinação de Deus para que esse mal esteja nele, naquele ser que ele criou. Então isso não responderia também à questão da origem do mal. Pode dizer, ela se originou nele, mas mesmo assim isso não isentaria, entre aspas, né, Deus da responsabilidade do mal. Porque Deus poderia ter evitado esse mal. Deus poderia fazer com que Satanás não surgisse com isso. E aí, quando eu falo para vocês que Deus poderia, que Deus deveria, que algo poderia ser feito contrário, o que acontece? Surge outra definição aí, surge outro conceito, que é o conceito de liberdade. Se Deus ele cria, e se Deus ele é justo com a sua criação, se ele é um Deus bom, ele deve criar a sua criação com liberdade. Então aí já começa a surgir alguns conceitos da origem do mal. Se Deus criou os seres com liberdade, esses seres, eles podem se voltar contra Deus. Porque se Deus criasse robôs para que amasse, que adorasse, para que vivesse em plena conformidade com a sua vontade, por causa da sua força, não seria o Deus relatado nas Sagradas Escrituras. Seria um tirano. Então Deus ele é um Deus que tem relacionamentos, ele se relaciona com a sua criação. E para isso, Deus, que tem na sua natureza o amor, dentre outros atributos, mas no Novo Testamento a gente vê na pessoa de Jesus esse atributo ser realçado na relação de Deus para com a criação, esse Deus não poderia exigir essa adoração cega, esse amor forçado. Então ele deveria criar a sua criação com liberdade. Então aí começa a surgir aonde a teologia e aonde a filosofia ela foi mais distante nessa questão da criação do mal. Vamos lá, eu vou falar aqui agora uns 5 minutos e aí eu vou passar para vocês, como eu já falei no início, eu tenho material, já fiz um material que vou mandar lá no grupo depois. O material lá no grupo ele é um pouco mais alto na questão das definições, vocês vão ver. É um material que contém definições mais filosóficas, é mais uma interação de debate. Não daria para fazer isso aqui. Aqui eu tenho que falar de uma maneira mais acessível, mas lá no grupo, para quem tiver interesse em definições filosóficas sobre o assunto e os debates mais modernos, né, sobre o tema, vai estar lá no grupo material. Então vamos lá. O que acontece? Eu vou citar aqui Agostinho, que eu acho que é alguém que chegou numa definição que ela não responde totalmente, mas ela dá boas dicas aí para nós. Ela chega até um ponto que a gente consegue argumentar e pensar. Vamos pensar no ser de Deus. Vamos agora falar da ontologia, né, de Deus. O ser de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus totalmente bom,
um Deus totalmente santo, um Deus totalmente justo, um Deus que é indefinível, né? A gente só pode falar de Deus acerca dos seus atributos, mas acerca do ser de Deus não tem nenhuma expressão que qualifique como Deus é. Quando ele se manifesta para Moisés, ele fala que ele é o sou o que eu sou. Então vamos pensar nesse ser, dentro da nossa limitação, e aqui nós temos que ir com muita calma, porque o solo é muito sagrado. Nós temos que tirar a sandália dos nossos pés para falar. Esse Deus, ele resolve, no seu tempo indeterminado, além da eternidade, criar. Ele vai criar. Só que veja, toda a criação de Deus, tudo que vem de Deus é bom. Tudo que vem de Deus é perfeito. Tudo que vem de Deus é santo. Tudo que vem de Deus é justo. Tudo que vem de Deus é semelhante a Deus. Porém, Deus não cria outro Deus. Deus não consegue criar um Deus como ele. Deus não é multiplicável. Deus é Deus, ele é único. O nosso Deus é único. Então, Deus não consegue criar outro Deus, isso é impossível. Se Deus não cria outro Deus, mas Deus cria coisas boas, semelhantes a Deus, há uma diferença clara aí entre Deus e a sua criação. Por mínimo que seja essa diferença, né, porque Deus criou tudo perfeito, tudo santo, então vamos chamar assim, por menor que seja essa diferença, ela vai sempre tender ao infinito. Vocês estão conseguindo compreender isso? Deus ele pode criar algo que é muito bom, muito parecido com ele, mas que não é ele. Mas essa diferencinha aí entre Deus e a sua criação, essa diferença é infinita. Porque tudo que você comparar com Deus, em qualquer grau, ele se torna infinito, né? Nós somos santos, Deus é santo, só que a diferença da nossa santidade para a santidade de Deus ela é infinita, porque a santidade de Deus não é mensurável. Como é que eu vou comparar algo que é imensurável com a minha capacidade de observação? Então isso se tornaria impossível. Então vamos lá. Deus criou tudo bom, tudo perfeito, tudo justo, tudo santo, tudo agradável, sem nenhum defeito. Porém, há esse espaço. Então, o que Agostinho fala? Que nesse espaço, nesse gap, é aí que é trabalhado o conceito do mal. O mal como sendo o quê? Limitação. Como sendo diferenciação entre aquilo que é o absoluto, que é Deus, com aquilo que é a sua criação, que é finita, né? Que ela é boa, perfeita, mas ela é finita comparada com Deus. Então, é nessa finitude, é nesse espaço que vai surgir o conceito do mal. Porque para essa diferença ser rompida, eu teria que ter o bem no seu grau máximo. Então eu teria que encher tudo aquilo de bem e aquilo atingiria o seu padrão máximo. Só que eu não consigo isso. Nem Deus consegue. Por quê? Porque se Deus atingisse tudo isso de bem, essa criação se tornaria como ele. E isso é impossível. Então, nessa diferenciação, nessa ausência do bem total, é que o mal está lá. Então, seria como uma moeda de duas faces. Que você tem o bem, e você tem ali o mal, mas como a ausência do bem, e não como algo ativo, aonde você cria para que aquilo se manifeste. Então, dentro dessas perspectivas, é impossível falar de um mundo sem mal, nesse primeiro momento. Por quê? Porque a criação ela ainda não chegou na sua plenitude. Quando é que nós teremos a ausência do mal? Quando Cristo, quando Deus for tudo em todos. Então, vocês percebem a importância de quando o Evangelho fala que nós possuímos a natureza divina, que nós estamos imersos em Deus e que isso alcançará um grau pleno na eternidade? É em função disso que esse mal não nos tocará mais. Por quê? Porque Deus será tudo em todos. Na criação, Deus ainda não era tudo em todos. E aí você fala, mas se Deus tem que criar e ele sabe que isso vai acontecer, por que ele criou? É uma situação que nós não temos a resposta. Mas nós devemos confiar no caráter de Deus e saber que
tudo o que ele faz é justo, é santo e é perfeito. Então, a Teodiceia, que é o assunto da defesa de Deus, né, como é chamada, nessa questão do mal, ela vai até o ponto de a gente pensar a partir da criação. Agora, quando a gente entra nessa questão da mentalidade de Deus e a gente vai querer especular acerca disso, aí a gente deve usar as palavras do apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 9, quando ele fala que nós não temos a mínima condição, né, nós como vasos, não temos a mínima condição de questionar ao Criador nisso. E aí as mentes mais vamos chamar assim, especulativas, elas não se contentam com isso, porque elas não confiam na revelação divina, na revelação da palavra. Elas precisam ter uma resposta que satisfaça não a sua curiosidade apenas, mas o seu ego, né? Como se tudo nesse mundo tivesse explicação. Vocês podem ver que Deus ele não está preocupado em explicar as coisas. A fé ela não depende da explicação. E esse arrazoar com Deus, ele é até certo ponto, aonde a gente vai questionando a Deus, mas isso não é efetivamente algo que Deus vai responder. E aí eu volto para o livro de Jó, um livro que trata do mal, a gente conhece ali a história, mas quando o Jó está passando por aquilo, ele questiona a Deus, em nenhum momento Deus se preocupa em responder para Jó o que estava acontecendo. Pelo contrário, Deus faz para Jó cerca de 70 perguntas. O que Deus quer mostrar? Que esse questionamento ele não deve ser feito nessa questão de você descobrir todos os mistérios, de você ter a resposta. Porque isso não seria uma vida vivida pela fé, mas seria uma vida vivida pela razão. A razão ela é importante, mas ela não é a parte definitória. Não é a razão que agrada a Deus, mas é a fé que agrada ao Senhor. Então é assim, onde a gente pode chegar acerca da definição do mal é essa ausência do bem, e isso é inerente à criação, isso não depende de um fator externo, e isso não depende de um outro ser para que o mal fosse criado, mas a própria criação, nessa ausência da totalidade do bem, ela contém em si esse mal. E aí sim eu volto a falar para vocês, para entrar na questão do mal, da definição, a gente deve ver lá como a gente viu no início, o que é mal, o que é bem, né? O que a gente pode transformar de bem em mal ou de mal em bem, porque senão fica uma coisa muito caracterizada e não é o que a Bíblia mostra. Às vezes as pessoas chamam uma coisa de mal, mas aquilo vai se transformar num bem. Volto a dizer, a questão dos espias mostra muita diferença da visão, das definições diante de um fato único. Um fato que era uma terra onde aqueles espias eles viam de maneira diferente um mesmo fator. Então, quando a gente vai falar de mal e de bem, nós temos que entender isso. Por exemplo, a última coisa que eu vou falar para vocês. Você quer ver um exemplo do dia a dia? As chamadas dores de parto. Toda dor, ela é ruim. Ninguém gosta de sentir dor, a não ser alguém que tem algum problema mental, né? Mas aquela dor ali, ela vai gerar um dos momentos de maior felicidade na vida daquela mulher, onde ela vai gerar um filho, ela vai dar à luz um filho. Então, a dor ali, ela faz parte do processo, mas não é o fim do processo. Então, quando vai extinguir o mal? Na plenitude, quando Deus for tudo em todos. Quando Deus ele ocupa tudo, o mal deixa de existir. O mal não passa a ter mais o valor que ele tem. Tá ok? Passa aí para o irmão Isaías. Amém, irmão Hilton. Como nós observamos, é um assunto muito interessante e muito complicado também. A irmã Sheila está lá, que ela está com 15 perguntas para te fazer, Hilton, pela cara dela ali. Mas eu queria agradecer a tua explanação. Foi muito interessante, muito didática. Você tem esse dom que é de Deus. Eu sempre, quando eu recebo perguntas aqui e não sei responder, você sabe que Wilton, dá para fazer um áudio aí de forma didática? Esse é um dom de Deus. Mas vamos lá. Para ser bem... Quando você fala em Isaías, não sei se é 43, que você fala que Deus diz que eu criei o mal, né? 45, verso 7. E eu criei o mal e tal. Ali, eu já aprendi uma vez que ali o mal ali é natureza.
ali é o mal natureza, o maremoto, e etc, etc. Não é? Isso é um ponto. E as pessoas elas costumam definir sempre o mal da forma maligna. Não é? O maligno tem culpa de todo o mal, não é isso? O Isso. maligno, no final de tudo, ele tem culpa de todo o mal. Então, é essa questão de nós, a igreja, entre aspas, achar que o mal foi criado lá no Isaías 14, Ezequiel 28 e tal. Nós sempre aprendemos isso, e quando nós aqui contigo aprendemos que isso aí não é uma realidade, fica meio sem pé, sem cabeça. Mas só que nós observamos que sempre teve a ação do mal em todo o tempo da existência humana. E você diz que toda a criação de Deus é boa. A Bíblia fala isso. Tudo que Deus criou é bom. E, e a criação de Deus é infinita. Tem um gap aí que você falou, que é o infinito. Aí eu também botei aqui, tudo que ele criou é finito. É. Tudo entre aspas. Tem o gap do infinito e tem o gap do finito. Isso aí já mostra algo assim interessante. Quando disse que é infinito, eu pensei, tudo que ele criou é bom, mas é infinito. Mas também tudo que ele criou é bom e é finito. Olha que É loucura. finito. É Está finito, é entendendo? finito. Então, o que eu queria te perguntar? Vamos lá. Por que você acha que há essa especulação em sempre jogar a culpa no demônio, dando esse poder a Satanás de criar algo que faria mal à criatura, à criação de Deus? Vê se você consegue me ajudar nessa questão. Eu já tenho Tá. uma ideia razoável, mas por que se potencializa isso tanto? E se potencializa isso tanto na igreja? É o mal, o mal, o mal. E para ser mais rápido, nós temos o exemplo de Davi, quando Saul estava atormentado lá por demônio. Davi vem, toca a harpa, a Bíblia diz que o demônio vai embora, e Saul, entre aspas, liberto, tenta matar Davi. E aí, me explica esse negócio. Essa passagem é interessante porque ela fala que é um espírito mal vindo da parte de Deus. Olha só. Vamos lá. Você quer que eu faça o advogado do diabo, literalmente? Eu te deixei na boa. Ó, vamos lá para o texto do Gênesis. Lá no Gênesis, nas origens, preste atenção no que é dito lá. Fala assim: a árvore do conhecimento do bem e do mal. O bem e o mal já existiam antes do pecado de Adão e Eva. Meu Deus. Não está dizendo assim da origem do mal. É o conhecimento. Porque se você falar assim, o mal surgiu depois que eles caíram, porque eles provaram do fruto do conhecimento do bem e do mal, então o bem só surgiu ali depois. Porque a árvore é do conhecimento do bem e do mal. Conhecer o bem e o mal não é dar a origem ao bem e o mal. O bem e o mal já existiam. Eles só não conheciam. Exato. Então, assim, o gap, que eu vou repetir a questão do gap, é o seguinte: com relação à criação, Isaías, de fato é finito. Finito. Porque tudo que Deus cria é abaixo dele. Então, a criação é finita. Só que a diferença de Deus para a criação ela é infinita. Entendi. Então, assim, a criação, entre aspas, ela está limitada por enquanto. Por enquanto. Porque não tinha como Deus... assim, é uma coisa que parece impossibilitar Deus. Mas Deus não podia criar a criação madura. Você entende que Deus não poderia criar a criação madura? Porque para a criação ser madura, tinha que ter o processo da bendita encarnação do Senhor Jesus. Esse é o supremo propósito. Quando a gente vai ao supremo propósito, de Deus ter um filho, vários filhos, segundo a imagem de Jesus, a gente entende isso. Então, é uma coisa assim,
é uma história de um amor tão louco, tão absurdo, que você vê que para ele alcançar isso, vai ter que passar pelo mal. E o que a gente tem que olhar é o seguinte: Jesus conviveu com o mal, ele não negou o mal, ele passou por tudo de sofrimento, por tentação, por rejeição, por sofrimento, e ele não negou isso, mas em tudo ele era grato a Deus. Então, por quê? Porque ele visionava o quê? O fim. O problema nosso é o seguinte, Isaías. E ele estava predestinado. Para isso, ele vê o fim. Quando a gente fala de mal, geralmente a gente se preocupa com aquele momento que a gente está vivendo no mal, a gente olha aí a sociedade, essas coisas, e também na origem, porque a gente fica inconformado e quer falar assim, mas da onde que veio esse maldito mal? Só que a gente não leva o assunto para o desfecho, como Jesus fazia. Lembra lá o texto de Isaías, que fala assim, e ele olhará o trabalho das suas mãos e ficará satisfeito? Esse texto está mostrando o quê? Que quando ele estava na cruz, com o desprezo lá, Deus meu, por que me desamparaste? Ele sabia que o fruto desse trabalho, dessa rejeição, né, dessa dor, seria o quê? Muitas almas, muitas vidas que seriam encaixadas no supremo propósito. Então, assim, o mal, é que eu estou falando, o mal ele perde a força quando a gente não o isola, quando a gente coloca o mal dentro do propósito. Quando a gente isola o mal, ele ganha uma força muito grande. Eu vou te dar um exemplo. É quando você pega, por exemplo, uma gota de mercúrio e você coloca ela na palma da sua mão. Vamos supor que esse mercúrio ele seja potencializado, ele vai furar, rasgar a sua mão. Você olha aquele mercúrio e fala, meu Deus, esse mercúrio aqui é uma desgraça, isso aqui é um veneno. Só que quando você pega esse mercúrio e você coloca ele no oceano, ele perde totalmente a força diante das águas do oceano. Só que quando você focou nele aqui perto de você, você fala, nossa, isso aqui é uma potência, isso aqui mata a minha vida. Agora, quando você joga essa gotinha lá no oceano, você fala, ih, sumiu, não é nada. Então, isso é a questão do mal. Por que o mal ele ganha tanta força? Por que tem que atribuir a um ser? Por que tem que colocar o diabo? Porque a gente enxerga o mal como algo maior do que nós, como algo que veio para nos destruir, e a gente não consegue compreender que tanto o bem como o mal ele vai contribuir para o propósito. Outro exemplo que eu vou dar para você. Quando o Paulo ele estava com o espinho na carne, era algo mal, porque ele ora a Deus para que tire dele. Então, veja, ele ainda não está com a revelação daquilo, da graça, ele ainda não está. Ele é um servo de Deus, ele confia em Deus, ele vai orar. Só que ele ainda não ouviu a voz do Senhor sobre este assunto. Então, ele está orando. Senhor, retira de mim, retira de mim, retira de mim. Quando ele ora pela terceira vez, o Senhor o responde. Aí o que o Senhor fala para ele? Não, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha agora como o assunto vai mudar na mente dele. Ele agora não vai mais orar para que Deus tire. Pelo contrário, ele agora vai ter prazer naquilo ali. Ele fala assim, então isso aí vai gerar em mim mais do poder de Cristo, então eu vou me alegrar. Aí você vê, é o mesmo assunto, só que ele não mudou. O que ele mudou? A mente, o olhar dele sobre a mesma coisa. É o mesmo exemplo que eu falei para vocês dos espias. Então, um fato, ele era terrível para Paulo. Mas depois que ele teve a revelação da graça de Jesus naquele ponto, esse assunto se tornou para ele motivo de prazer. Consegue compreender, Isaías? Que o mal e o bem ali depende da revelação que Jesus concede aos servos dele? Compreendi. Muito legal, Wilton. Vamos lá, gente. Irmão Leandro, irmão Ney, vamos lá fazer perguntas, por favor. Tem uma pergunta aí, Wilton, do irmão Estevam. Antes que alguém responda, aqui agora é hora de perguntar. Eu vou aqui. Tem muitas pessoas recentes aqui, irmão Valdemir, no estudo. Aqui, o nosso costume é, primeiro, o irmão Wilton falar a respeito do assunto, dar várias visões, e logo após nós temos um momento de perguntas. Nós estamos no momento de pergunta, tá bom? Responde, por favor, do irmão Estevam. O Carlinhos perguntou aí. Esse Isso, irmão Carlinhos. Esse é um bom argumento, porque vamos tomar o Gênesis como uma literatura definitiva, literal ali, né? Eu posso ler, Wilton? Eu posso ler o que ler. ele... Cadê ele aqui?
Lê, por favor, Hilton. Sim. Ele fala assim, ó. Adão tinha como uma das funções de proteger o jardim. Então já havia algo querendo perturbar a paz naquele lugar? Esse é um bom argumento. A teologia trata desse assunto aí, nessa pergunta do Carlinhos, que é o seguinte: proteger do quê? Né? Proteger como? Se a mentalidade era de um paraíso perfeito, que não tinha nenhum mal, tal. Então, se é para proteger, era algo que tinha que ser cuidado, né? Então, esse, de fato, é um argumento que é usado na teologia para dizer que o mal ele não surgiu depois do pecado, porque já existia a árvore do conhecimento do bem e do mal. As pessoas pensam que Adão era um ser de plástico, né? Que se ele caísse, ele não ia sangrar, que ele não ia sentir dor. Colocam ele com uma outra forma, mas o texto fala que ele era um ser humano. Exatamente. Vamos lá, gente. Outra pergunta, por gentileza. Está aberta aí a perguntas. Boa noite. Boa noite. Quem está falando? É o Wagner, meu amigo. Tudo bom? Ô, Wagner, paz, fique à vontade. Pode perguntar. Não, primeiramente, Pai de Cristo a todos, né? Desculpem o meu atraso. Acabei perdendo a hora. Infelizmente, devo ter perdido uma boa parte da explanação. Mas acredito que vocês estão falando da pessoa de Adão, né? Do mal, propriamente dito, né? O mal, ele surgiu da queda de Satanás, né? Mas, na verdade, também o mal pode vir de Deus, não é isso? Estou certo no meu... A minha pergunta é o seguinte, na verdade, ao pastor. O mal veio de Deus ou o mal surgiu do diabo? Uhum. Bom. Legal, Wagner. O Wagner chegou depois, ele não viu a explanação, então nós entendemos. E é bom, Hilton, que chegou pessoas também depois. Eu peço desculpas. Tranquilo. E eu queria pedir que o irmão Hilton desse uma pincelada sobre Ezequiel, Isaías 14 e Ezequiel 28 também, por gentileza. Legal. Então, Wagner, há a tradição que diz que Isaías 14 e Ezequiel 28 são textos que eles falam acerca da queda de Satanás, né? Uhum. A gente já trabalhou aqui, não hoje, né? Mas numa outra aula, essa questão, a gente analisou esses textos com mais cuidado e a gente vê que nem mesmo lá na crença judaica antiga havia essa crença de que ali falava acerca de Satanás, mas que falava acerca dos reis, né? E aí a tradição cristã, católica, patrística, ela vai usar esses textos em referência à queda satânica ali. Enfim. Eu comentei aqui com o pessoal antes o seguinte, que é até bom para quem não estava no início, né? Mesmo que fosse a queda de Satanás, vamos colocar assim, mesmo que o mal tenha surgido no coração de Satanás, isso, na chamada teodiceia, né, que é a defesa de Deus, não seria um fator que isentaria Deus da responsabilidade do surgimento do mal. Porque mesmo que o mal seja algo autocriado no maligno, né, vamos supor ele como o criador do mal. Se o mal surgiu nele, por que Deus permitiu? Né? E aí vai entrar o conceito de liberdade. Né? Então, assim, mesmo que fosse da questão criacional do diabo, vamos atribuir esse papel que ele não tem, mas vamos atribuir que ele fosse o criador de algo, mesmo que ele fosse o criador do mal, é algo que interfere na criação de Deus, então Deus também não estaria isento. O que a gente falou aqui acerca do conceito mais assim avançado do mal é Agostinho e depois o pessoal que veio trabalhando esse conceito depois de Agostinho, que é o seguinte: Deus ele criou. Então tudo que Deus criou é perfeito, ele é bom, é justo, é santo, tem todos os atributos de Deus. Só que tudo isso, comparado com Deus, é infinitamente menor do que Deus. Né? Deus criou o homem perfeito. O homem e Deus são perfeitos. Mas a perfeição de Deus ela é infinitamente maior do que a perfeição do homem. Então, nessa diferença, nesse gap, né,
entre a perfeição, entre o bem de Deus e o bem da criação, é nessa diferença que o mal está ali. O mal como ausência do bem, não como um agente ativo para fazer a maldade, para derrubar as pessoas, para matar, mas apenas como a ausência do bem. Então, o mal ele tem uma origem aí. Como um contraste, nessa né? diferenciação. Isso. Seria uma moeda de duas faces. Então, assim, é impossível ter um mundo inicial sem o mal, porque esse mundo ele não está preenchido totalmente de Deus. Isso vai acontecer na plenitude, quando Deus for tudo em todos. Aí ali, quando Deus for tudo em todos, não tem espaço para essa diferenciação. Mas no início da criação, não tinha como ter isso. Inclusive, o Luiz Berkoff ele fala sobre essa questão do contraste, né? Ele aborda essa questão que a existência de Deus, ela até pelo contraste da maldade, você consegue perceber a presença de Deus, a existência de Deus, porque o mal também, por contraste, acaba sendo apontando a existência de Deus, né? Que é perfeito. Sim, sim. Beleza, show. Vamos lá. Quem estava anotando uma pergunta aí? Fui eu que coloquei aquela pergunta lá no bate-papo, mas eu quero só ressaltar algo. Só quero ressaltar algo rápido. Duas coisas rápidas. Primeiro, né? Se eu puder participar do grupo, que eu achei esse conteúdo maravilhoso. E a segunda coisa, eu não estou nem com vontade de fazer a minha refeição noturna por causa do alimento que eu tenho recebido aqui. Mas deixei aquela pergunta lá, eu achei interessante. É boa. Boa pergunta. Pergunta, por favor, Leandro. Vocês viram a pergunta que ele fez? Não. Pergunta, por favor. A pergunta é que quando Jesus intercedia pelos discípulos, João 17, ele disse: eu não peço que os tire do mal, mas o livre do maligno, né? Ou do mal. E eu não sei se a mesma origem da palavra é que Paulo se utiliza, dizendo, né, que nós temos que fugir da aparência do mal. Eu queria saber, assim, o que Jesus de exato estava dizendo e o que Paulo de exato estava dizendo. Isso, é uma ótima pergunta essa. A questão do mal, no Novo Testamento, você vai ver que ela tem muito mais a ver com o sistema desse mundo, né, do que com uma batalha espiritual. A gente não nega a batalha espiritual, só que toda vez que essa batalha espiritual é dita, a gente está falando de uma igreja que está assentada nas regiões celestiais em Cristo, né? Então, essa batalha ela tem essa origem celestial, mas ela se desenvolve aí na linguagem apocalíptica na Terra, né? Quando você vê, por exemplo, o próprio livro de Daniel, Apocalipse, Efésios, né? Você vê que Paulo ele trata muito bem dessa descida, né? Dos cosmocrátares desse mundo, né? Os dominadores desse mundo. O que seria esse projeto do mal? Então, assim, tudo aquilo que for oposição ao reino de Deus, a implantação do reino de Deus, é aí a fonte maligna. Eu vou explicar para você dentro do Evangelho de Mateus. Quando você olhar a palavra tentação lá em Mateus, você vai ver que depois que Jesus ele é batizado, o Espírito Santo o conduz ao deserto para ele ser tentado pelo diabo. E ali ele passa por aquela tentação. A partir dali, você vai ver que o agente tentador não vai ser mais o maligno. O agente tentador vai ser aonde? Os religiosos. Então, Mateus pontua isso. Lucas também faz isso. Mas em Mateus você vê isso mais bem direcionado. O agente tentador, essa face maligna, Jesus entende que o maligno ele está atuando aonde? Nessas religiões, vamos chamar assim, nessa estrutura corrompida, nessa mistura entre a religião, né, e o Estado, entre o Império Romano e as classes farisaicas, dos saduceus, dos escribas, que haviam corrompido a lei de Deus ali. Então, essa questão de aparência do mal no Novo Testamento, né, e livrar do maligno, essa estrutura maligna, é principalmente um problema estrutural do que uma tentação de Satanás vem em nosso redor. Pedro vai falar sobre isso. Ele busca, né, nos tragar. Mas só que a Bíblia diz que o maligno ele já foi vencido na cruz do Calvário, né?
Hebreus 2,14 fala que o poder dele foi destruído, aniquilado, né? Não desapareceu, mas foi restrito, e muito bem restrito. Jesus fala que nós temos o poder e autoridade contra todo o poder do mal. Paulo fala aos Colossenses que na cruz Jesus despojou todos os principados e potestades. Então, nós não devemos dar lugar ao diabo. Ele já não é mais um inimigo aonde a gente tem que temer, né? Nós devemos obedecer a Deus, resistir ao mal e ele fugirá de nós. Mas as estruturas todas, elas estão corrompidas. Tem um exemplo também no Evangelho de Marcos, que ele é muito interessante. E esse evangelho é aquele que fala mais sobre a questão de exorcismos, de expulsar demônios, que é até um mandamento no final do evangelho, lá em Marcos 16, para que a gente expulse os demônios. Mas se você observar o primeiro caso de cura de Jesus na sinagoga, ali existe uma frase, a gente até trabalhou esse texto aqui, né? Quando Jesus entra na sinagoga, o homem que está lá precisando ser curado, ele faz uma pergunta para Jesus muito interessante. Ele fala assim: o que você tem conosco, né? O que você tem contra nós? O que você vieste fazer contra nós? E ele fala assim: bem sei que tu és o Filho de Deus. Então ele faz uma pergunta no plural e ele responde no singular. O que isso quer dizer? Quem sabe quem Jesus é naquele evangelho é o espírito maligno que está dentro daquele homem. Mas a ação de Jesus não é só contra o espírito maligno que está naquele homem, mas é contra a mentalidade que está na sinagoga. Então Jesus vai contra eles, né? Ele reclama isso, que vieste fazer contra nós, mas só quem sabe é o espírito. Então o espírito ele fala de uma maneira coletiva, corporativa na sinagoga, mas o conhecimento acerca de Jesus só ele tem, né? Então você vê que a maior preocupação do Novo Testamento são com as estruturas, e essas estruturas elas atendem uma única coisa. Se você observar, meu irmão, quem é o inimigo de Deus no Novo Testamento? Não é o diabo, é Mamon. Não podeis servir a dois senhores. Não é a Deus e o diabo, é Deus e as riquezas, é Deus e o Mamon. É o Deus desse século, é como ele usa das posses, dos bens. E Jesus veio contra esse projeto. Então, o projeto de Jesus é o projeto da libertação, é o projeto que vem trazer a vida, e vida em abundância. Então, tudo que se levantar contra o projeto de Jesus é o projeto do mal, é o projeto do maligno. Amém, amém. E a igreja hoje, você vê uma luta de Satanás com Jesus, que parece que estão no octógono. Satanás dá um direto em Jesus, depois Jesus dá outro direto em Satanás. A luta quase empata. É um dualismo. É um dualismo. Não parece que é o Criador com a criatura, né? Exato. E eu vou dizer para os irmãos aqui que domingo agora o irmão Wilton irá ministrar a palavra na minha igreja, de novo. O irmão Wilton estará abençoando a minha igreja lá, a Igreja Batista na Taquara, ali na Rua Pajurá 25. E vamos lá, gente, vamos perguntar mais perguntas aí. Vamos deixar o irmão Wilton na prova aí, pois. Vamos lá, perguntas interessantes. Vamos lá. Vamos perguntar, gente. Francésio aí está com a... É uma colocação ou é uma pergunta, irmão Francésio? Vamos lá. Olha que interessante que ele falou aí, né? Vamos lá. O absurdo é tão grande que se você hoje tira o diabo de cena, é mesmo que tirar Deus também. A imagem do diabo está colada ao divino, certo? Certo? É um dualismo. Fala mais sobre isso. Fala mais sobre isso, Hilton, por favor. Uhum. É um dualismo, né, irmãos? Porque essa questão, vamos voltar lá, como vocês me perguntaram, a questão da responsabilidade, atribuir a responsabilidade a outro. Isso a gente vê desde lá do Gênesis, né? O homem coloca a responsabilidade na mulher, que na verdade está colocando em Deus, porque foi Deus que deu a mulher para ele, e depois a mulher também transfere para a serpente. E aí eu não vou entrar na questão mitológica, né, se é a serpente mesmo, mas é a figura do mal. Apocalipse vai chamar a figura do mal na serpente. Então, tem que ter isso na mentalidade das pessoas, tem que ter esse dualismo, a gente tem que ter um objeto de fuga. Quando a pessoa não coloca a sua fuga, isso aí é um conceito psicanalítico, né? No diabo, no seu fracasso, ela coloca em quem? Em Deus. Eu vou dar um exemplo aqui de um amigo meu, eu não vou dar o nome dele, mas eu vou falar rapidamente o que ele fala. Ele teve um fracasso no seu casamento. A esposa dele
o deixou e foi morar com uma outra pessoa, né? A esposa dele foi muito objetiva, muito clara naquilo. E aí ele, infelizmente, teve o casamento desfeito. Sofreu tudo, passou por um processo muito difícil, né? Só que aí, ao invés, ele não colocou a culpa no diabo. Ele não falou que foi o diabo que destruiu a família, porque muita gente colocaria isso. Só que ele fez algo tão grave como, né? Ele não atribuiu a ele, ele atribuiu a Deus. E aí é aquela frase que a gente joga para Deus. A gente olha para nós mesmos como um bastião de virtude e a gente chega para Deus e começa a questionar Deus. Eu sou crente, eu sou fiel, eu sou dizimista fiel, batizado, estou falando o que ele falou para mim, batizado no Espírito Santo, leciono na escola dominical desde os 8 anos e fez aquela lista religiosa. Nunca traí, nunca fumei, nunca bebi e tal, nunca me desviei e tal. Aí, joga para Deus. Por que que o Senhor fez isso comigo? Então, veja aí não foi o diabo. Aí não foi o maligno que estava tentando. Ele jogou a culpa para Deus. Só que aí você tem que perguntar para a pessoa, mas você estava cumprindo o seu papel como esposo? Você orou a Deus para ver se era para você casar com ela? Já que você está jogando para Deus? Não estou falando que você tem que ficar nessa bitola de procurar uma pessoa que alguém tem que revelar. Mas se você está jogando para Deus, foi Deus que mandou você casar com a sua esposa? Você, quando estava vivendo com ela, você seguiu mesmo direitinho o que era para fazer? Então, o ser humano, ele tem essa válvula de escape. Você pode ver no caso de relacionamentos, vamos falar, já que estou falando disso, de relacionamentos, é difícil você ver alguém que fala assim, olha, o meu casamento encerrou por minha culpa. Difícil. É quase impossível. As pessoas geralmente atribuem ao outro. Elas colocam a culpa no outro. O outro que não soube fazer. E isso aí não é algo agradável. Você vê que Davi era um homem que agradava a Deus, porque mesmo com todas as suas falhas, com todos os seus erros, com seus vacilos, com a sua arrogância às vezes, né? Quando ele faz o censo lá de Israel, ele era um homem que ele admitia, que ele falava que ele que pecou contra Deus. Então nós temos esse mecanismo, e Satanás ele atende muito bem a esse mecanismo, né? O Jó não atribui ao diabo, o Jó atribui a Deus, uma ação que estava sendo feita pelo maligno segundo a soberania de Deus. Mas a gente tenta sempre jogar essa culpa, essa responsabilidade. Então, isso é normal, Isaías. Tudo que acontece, principalmente num país como o Brasil. O Brasil, onde você, culturalmente, você tem que levar vantagem em tudo, você tem que prevalecer em tudo. Então, é muito difícil você chegar nessa maturidade. Você não tem isso nem na família, né? Você vê que, desde pequena, as pessoas são estimuladas a sempre olharem as suas falhas em função de alguém, principalmente em famílias que não são bem estruturadas. Você pode ver um caso, geralmente o filho fica com a mãe, né? E aí a mãe geralmente fala assim, você é ruim assim igual o seu pai. Então, assim, a criança ela já carrega esse grau de comparação que ela fala assim, eu já nasci assim, eu sou igual ao meu pai, né? Assume isso. Assim, eu ajo assim não porque eu errei, mas porque eu herdei isso do meu pai. Eu tenho um jeito, você tem o gênio do seu pai, o gênio da sua mãe. E aí, você imagina, são duas pessoas imaturas que vão para um relacionamento. Aí essas duas pessoas, às vezes, elas têm que ensinar outras na igreja. Você imagina aí como que fica o erro, ele vai se propagando. Porque não é mais a palavra que vale, é um conselho, é uma visão que a pessoa tem da palavra de Deus, e então você vê, a pessoa não quer assumir, porque esse tipo de relacionamento, tanto amoroso, na amizade, na igreja, na comunhão dos irmãos, ele é trabalhoso. Você chamar uma pessoa e você tem que conversar com ela e falar as claras, é trabalhoso. Geralmente a pessoa vira a cara para você, então é mais fácil você jogar num ente espiritual. Que aí você jogou pro diabo e falou, irmão, isso aí é um encosto, isso aí é um demônio, e vamos orar. Tem casos que tem uma influência espiritual? Tem. Agora, na maioria dos casos, você vê na Bíblia, o que era? Era demônio? Pega a Bíblia como exemplo. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Veja aí. A maioria dos casos não era espírito maligno. Era falha moral. Era falha da desobediência da palavra de Deus.
Quando é demônio, é melhor. Eu falo para as pessoas, quando é demônio, é melhor que seja demônio. Por quê? Você vai lá e expulsa. Você liberta. É mais rápido. Agora, quando é o trabalhar do caráter, Isaías, aí é mais demorado. Exatamente. Muito boa essa resposta. Eu Muito posso boa. dar Pode, irmão. Pode. Isso passa também, esse complexo de Adão, né? Passa por uma questão vitimista. O ser humano gosta muito de se vitimizar. O apóstolo Paulo, ele nos dá um grande exemplo com relação a isso. Paulo era famoso, Paulo era rico, Paulo tinha uma sabedoria adquirida ali, estudou aos pés de Gamaliel, era uma pessoa super respeitada, de grande influência no seu tempo, no meio dos judeus, e ele abdicou de todas essas coisas, considerando-as como refúgio, considerando-as como nada em prol do evangelho, pela pessoa de Jesus Cristo. Em nenhum momento, e eu posso citar isso no caso de Paulo e Silas, né, na prisão, depois de serem presos, depois de serem castigados com vara, naquelas prisões fétidas romanas, toda infectada, cheia de problema de saúde pública ali, e além disso, eles ali sofrendo, à meia-noite, os dois louvando a Deus. Em nenhum momento eles colocaram Deus na parede. Em nenhum momento eles questionaram por que a gente está aqui. A gente só expulsou o demônio de uma pessoa, livramos a vida de uma pessoa. E por esse motivo, nós estamos sofrendo essas agruras. Por quê? Né? Em nenhum momento Paulo fala isso. Jesus, ao ser traído por Judas, ele não se vitimizou. Eu falei, poxa, meu amigo, que é isso? Você que estava sempre comigo, em nenhum momento ele fez isso. Jesus falou assim, amigo, para que vieste? Olha, eu estava com vocês. Aí ele já parte para os soldados, eu estava com vocês o tempo todo. Eu estava com vocês o tempo todo e vocês não fizeram nada, não tocaram em mim. Vocês estão tocando em mim porque eu quero, porque eu me entrego. Então, na verdade, essa questão eu chamo, né, várias pessoas chamam de síndrome de Adão, na verdade, uma figura uma realidade do homem que o homem passou a se vitimizar. Uma fuga. Adão se vitimizou. Falou, a culpa é sua, foi o senhor que me arrumou esse problema aqui. Foi o senhor que me deu esse problema aqui. Então, essa realidade ela é posta às claras, e quem conhece Jesus Cristo e quem passa a conhecer ele de uma maneira íntima e passa a reconhecer o valor de Jesus, não se vitimiza mais, não tem mais essa atitude, não faz mal perder, não dá mais, não faz mal perder, não faz mal eu abdicar das coisas em prol de Jesus, que foi o exemplo de quem deixou tudo e se esvaziou. Amém. Esse tinha tudo. Esse era tudo. Esse é tudo, na verdade. Amém. E se esvaziou. Então, Amém. Ele é a figura que perdeu muito mais em favor do homem do que a gente pode um dia fazer na vida e possa se sentir vitimizado ou perder vítima. Eu sou uma vítima. Coitado de mim, pobre de mim. Uma outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, com relação a essas questões de marido e mulher, eu frequentei muito encontro de casais, eu sou casado, vou fazer 25 anos de casado esse ano, e frequentei muito encontro de casais e eu vejo a figura masculina muito penalizada. Apesar dos erros dos homens, a gente é sempre muito penalizado por conta do casamento. A mulher erra, o homem erra. Quem erra aquele que pratica o pecado é o culpado propriamente dito
de ter o casamento destruído, né? Existe uma culpabilidade do homem, sim, mas às vezes a gente fica, do homem ou da mulher, né, que trai, sim, mas às vezes a gente fica também querendo dar desculpa para o pecado. O pecado é pecado, gente. Então não tem esse negócio. O culpado é quem pecou. Todos eles teve um erro da parte do homem, pode ser, mas no caso aí desses casos, né, a mulher, ela é culpada pelo seu erro. E se fosse o contrário, o homem é culpado, a alma que pecar, essa morrerá. A gente não tem que botar pano quente também na atitude de ninguém. Bom, essas são as duas coisas que eu queria comentar em relação ao que foi falado. Beleza, Wagner. Vamos lá. O irmão Hilton queria comentar alguma coisa ou eu posso passar para alguma outra pergunta, irmão Hilton? Pode passar. Amém. Vamos lá. Alguém tem mais alguma pergunta? Ou nós iremos já passar para... Eu tenho. Opa, fique à vontade, amado de Deus. Irmão Wilton, eu estava fazendo uma meditação sobre Ezequiel 18, que, né, em contraste com Êxodo, né, falando sobre a questão da maldição, né, que alcança a terceira e quarta geração, né, dos filhos e tal. Mas quando eu li Ezequiel 18, eu percebi uma coisa, eu quero fazer essa pergunta em cima disso. Ezequiel 18 vai dizer da responsabilidade das atitudes dos filhos e dos pais, né? Dizendo que cada um se responsabilizará sobre as suas atitudes. Eu queria inserir essa pergunta aqui dentro desse contexto aí do mal e do bem, né? Sobre essa questão. Sobre a questão do mal, essencialmente, vamos dizer assim, o mal erradicado mesmo do pecado, né? Ele hoje gera consequências que são de uma coisa em cadeias, né? Quando eu digo de maldições, que alcança famílias, ou é alguma coisa mesmo nessa responsabilização pessoal? O pai que assume a culpa e o filho que assume a culpa. Hoje, né, olhando para esse contraste da cruz, de Cristo, como que a gente pode contextualizar aí? Perfeito. Boa pergunta. Boa pergunta. Mas eu vou fazer igual os programas de televisão. Antes de responder... gostou? Antes do irmão Hilton responder, eu gostaria que a irmã Sheila colocasse aí o número da conta do nosso irmão Hilton, porque o irmão Hilton é um homem que tem muitas pessoas novas aqui. O irmão Hilton é um estudioso da palavra. Eu conheço o irmão Hilton há muito tempo, tanto que ele tem a confiança de ministrar na minha comunidade de fé, na Igreja Batista na Taquara. Nós liberamos o púlpito para ele, o microfone, ele ensina, prega lá, e domingo agora ele vai ministrar lá. O irmão Hilton largou, ele não gosta que comente isso, mas eu vou comentar, um salário de R$25 mil para ser mestre da palavra. E eu também vou comentar que, antes dele largar, ele falava comigo: Isaías, eu vou ficar vivendo de dar aula, ganhar dinheiro, vão me chamar de mendigo de igreja, pidão de igreja. Então, foi um processo doloroso para ele obedecer o chamado de Deus para ser mestre. Porque mestre na igreja ninguém quer, porque o mestre mostra a verdade e o povo quer viver na ignorância. Pastor não gosta de mestre. Mestre é bom ficar quietinho lá, deixa eu viver com a minha tradição aqui. Então, gostaria que a irmã Sheila citasse o número da conta do irmão Hilton, e que, se você sentisse no coração de abençoar ele, vamos lá, irmã Sheila. A irmã pode citar, por favor? Sim, vamos lá. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Ok. Banco do Brasil, agência 2862-2, conta corrente 29824-7. Wilton José Kine, Wilton com W. CPF do Wilton, 285-753-398-50. Tá no chat que eu mandei por escrito. Quem precisar também pode me chamar no privado, lá no grupo, que eu também passo, ok? Com todo prazer. Amém. E esse grupo que nós temos aqui não tem bom dia, boa tarde, boa noite, figurinha ali, figurinha lá.
esse grupo que nós temos é só para o irmão Hilton colocar livros maravilhosos. Esse que você colocou lá hoje, livros, Hilton, eu amei. Para quem gosta de ler, de se aprofundar, o nosso grupo do WhatsApp é para isso. Abre, bota lá e fecha, acabou. Entendeu? Senão vai ficar uma coisa muito chata. Bom dia, Pai do Senhor, e papapá, e complica. Então, o grupo é especificamente para isso. Por favor, irmão Hilton, responda, por gentileza, ao nosso irmão Leandro. Boa pergunta, irmão Leandro. Leandro, diz a sabedoria que... Sabedoria oriental e ocidental também, né? Que a gente conhece a sabedoria de uma pessoa não pelas respostas que ela dá, mas pelas perguntas que ela faz. E você fez 2 perguntas aí muito interessantes. Sua participação muito interessante mesmo. Na sua pergunta já está a resposta, quando você fala, e agora a partir da cruz? Né? Tudo que a gente deve medir a partir da cruz. Então, na cruz, a maldição ela já é totalmente quebrada para aqueles que creem, né? Que Jesus se fez maldito por nós. E a questão dos textos que você citou, é muito interessante esse do Êxodo. Por quê? Porque geralmente chama a atenção mesmo essa questão de que Deus ele vai trazer a recompensa ruim, né, má, durante 3 e 4 gerações. Mas o texto seguinte, geralmente, ele é ignorado, que diz que o mesmo Deus ele faz misericórdia para 1000 gerações. Então, a ênfase ali é a misericórdia de Deus e não o seu juízo, né? Assim como toda a leitura que a gente deve fazer da lei. Sempre prevalece para Deus a misericórdia sobre o juízo. E conforme o conhecimento vai aumentando, né, é até covardia a gente falar diante da sua resposta já da pergunta da cruz, né? Porque a cruz ela já encerra todo o argumento. Mas lá no ambiente judaico, quando eles vão crescendo nesse conhecimento, eles vão vendo cada vez mais a questão da responsabilidade individual, como você colocou no texto de Ezequiel. Ezequiel já é um texto mais tardio, já é um texto, né, que tem aquela configuração do cativeiro, tudo. Então ele já tem essa mentalidade aí da responsabilidade individual. A alma que pecar, essa morrerá. As consequências que ficam na família são aquelas consequências que a gente pode dizer normais, né, instrutivas. Enquanto não houver um rompimento aí na família, por meio da criação. Quando a Bíblia fala que a gente deve honrar o pai e mãe, para o judeu esse conceito de honrar o pai e mãe é melhorar a família, né, Leandro? Você vai honrar o seu pai e a sua mãe não somente cuidando deles, mas melhorando a família, avançando no nome da família, trazendo maior honra para a família. Então, assim, infelizmente as pessoas hoje usam muito essa questão da maldição hereditária, né? Esse conceito, e aí citam muitas experiências, mas a gente vê que o poder do evangelho ele supera todas essas questões. A influência, a educação na família, é lógico que isso aí influencia muito, desde detalhes mínimos, né? Como a fala, como o gestual, até questões mais fortes do caráter, mas no Evangelho nós somos uma nova criatura. E aí o caráter de Cristo que é formado em nós. Beleza, meu irmão? Amém, amém. E eu, como terapeuta, Leandro, eu vejo muito isso. As pessoas pregam muito, principalmente igrejas que pregam isso, né? A maldição hereditária, como uma realidade. Fatos isolados do pai que era cachaceiro, o avô era cachaceiro, o pai se tornou um cachaceiro, aí o filho vai se tornar cachaceiro. Aí a pessoa diz, aí, tá vendo? Ó, isso é demônio, vem um demônio desde a geração tal, e blá, 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 blá. E não reconhece esse espírito remidor da cruz que você falou. Mais alguém tem alguma pergunta? O irmão Leandro queria falar mais alguma coisa? Que nós vamos ter. Vamos lá. O que eu tenho para dizer é que eu quero participar desse grupo. Amém, irmão Leandro. E chama amigos que gostam de aprender. É difícil, irmão Leandro, é difícil. Eu chamo aqui exatamente todo dia 257 mil pessoas. O irmão, o Isaías, quem vai pegar o número dele? Você pega o número dele? O irmão Leandro, passa o teu número para mim. O meu número, quem quiser anotar aí, por favor, é 9640. Posso passar pelo chat?
Posso passar pelo chat? Pode Isso, que a no irmã chat, Sheila no vai. chat. A irmã Isso. Sheila vai. Eu anoto aqui. Pode passar que eu anoto. Que Por maravilha, favor. hein? A irmã Sheila vai. E chama pessoas para aprender, irmão Leandro. Vamos lá. Mais alguma Isaías, qual o pergunta? próximo tema, Isaías? O próximo tema. O próximo tema é importante, o próximo tema. Eu acho que o irmão Francésio queria perguntar alguma coisa. Eu estou sentindo falta disso aí, Isaías. Estou sentindo falta disso. Oi, Não está Isaías. dando. Né? Não está dando, rapaz. Hoje que eu não fui na igreja. Hoje que eu não fui na igreja. Amém. Fala, Isaías. Fala, pastor Ivarelli. Opa, até um abraço a todos aí, uma boa noite. Um abraço aí ao nosso Wilton Smith. Já tem um tempo tentando acompanhar, não consigo. Estou muito feliz. E olha, eu vou dizer, o pastor Leandro é meu amigo aqui, mandei o link para ele, porque a gente fala muito sobre essa reunião e nunca consegue participar. Tá? Hoje eu estou aqui trabalhando e já estava ficando barrado, porque caiu e eu não vi. Ele deu um toque lá, eles voltaram, eu cliquei. Eu quero aproveitar aqui para dizer, gente, que estou muito feliz no meio de vocês e ainda, antes que passe para o próximo tema, dentro dessa questão da maldição hereditária que o pastor Leandro citou, eu queria só fazer um final de pergunta. Talvez, pastor Wilton, essa questão de continuação de visitação de Deus até a terceira e quarta geração não passa mais por uma continuação de hábitos e atitudes nas gerações? Talvez seja isso? Exato. Tem um exemplo, pastor, que fica muito claro aí quando a gente vê na história, que o pessoal sempre cita, que é aquela família do Jonathan Edwards. Não sei se você já ouviu falar dele, aquele avivalista americano. Era um homem que ensinou... Tem um grande avivamento que teve nos Estados Unidos, né, lá em Boston. Ele pregou aquele sermão que ficou famoso lá, Pecadores na mão de um Deus irado. Né? Ele ficou famoso por esse sermão. Né? E ele foi um homem que Deus usou lá para irromper um avivamento lá em Massachusetts, né, lá em Boston. E o que o pessoal cita na história dele é exatamente o que o irmão falou, a continuação da família. Ele ensinava tanto lá os filhos, os netos, que a geração depois dele é uma geração que vai ter até presidente dos Estados Unidos da América. Então, a visitação de Deus lá foi exatamente isso. Ele acreditava o quê? Ele era um homem que tinha muitas experiências espirituais, com fenômenos até de pessoas caindo e tal, mas ele não atribuía isso como sendo o principal. Ele dizia, tem que ter um ensino sistemático dentro do lar. E ele tinha uma prática que é interessante para quem é casado. Ele não tratava de nenhum assunto com a esposa dele que pudesse dar algum ruído em casa. Ele saía de cavalo junto com a esposa, tratava lá fora, depois ele voltava para dentro da casa para que lá os filhos não acompanhassem algum tipo de discussão que pudesse haver. Então, ele foi um homem que caiu exatamente aí nisso que o senhor falou. A família dele, a posteridade dele alcançou muito lá os Estados Unidos, na questão religiosa, de faculdades, até de presidência dos Estados Unidos da América. Irmão Wilton, depois deixa disponível para a gente aí o conteúdo do Jonas Edward. Isso, eu tenho. Vai disponibilizar no livro. Eu ponho lá. Vai disponibilizar. Um abraço, meu amigo. Põe lá. Amém. Agora, irmão Wilton, o irmão Wilton poderia sugerir algum tema? Que eu aí, tinha, gente? irmão Wilton. Eu ia anotar, mas eu esqueci, irmão Wilton, o tema. Eu ia anotar, mas eu me esqueci o tema. Entendeu? O pessoal sempre pede, né, alguns temas variados aí. Eu quero deixar com vocês. Se vocês não tiverem, eu cito. Alguém quer sugerir algum tema aí? Vamos lá, irmão Wagner, irmão Ney, pastor Ney. Temas. Uma questão escatológica. Uma questão escatológica, a gente está vivendo tantas coisas aí hoje. Isso, poderia muito bom. abordar algum tema em relação a isso, por exemplo, a questão do milênio, pós-milenismo, pós-tribulacionismo, pré-tribulacionismo. Se quiser abordar esses temas, eu acho que serão, não sei se já abordaram, né? Questão bem oportuna. Aqui, irmão Wagner, eu tenho reparado que existem os fiéis que estão sempre aqui. Existem os fiéis.
mas também existem muitas pessoas novas que estão se tornando fiéis, não é? Esse tema nós já tratamos aqui, mas eu tenho um texto bíblico aqui que eu não me lembro onde é, irmão Hilton, que o apóstolo Paulo pregou, se eu não me engano, durante um tempo, uma semana, um mês, ele pregou a mesma mensagem. Não é isso que está na Bíblia? Filipenses 3:1. Já abordou essa questão? Abordamos, mas é algo assim sabe o que é? Você já me maravilhoso. convidou várias vezes. A questão é que eu tenho uma live da igreja, o pastor entrou de férias, e nesse período a gente estava dando as lives nos dias de quinta-feira. E a gente tem a live do pastor lá também, eu tenho que ficar, né? Amém. Pois, Isaías, Oi. esse tema é interessante também. Que o pessoal tem pedido muito para eu falar, eu não sei se os irmãos aqui vão querer, mas em alguns locais que eu tenho ido, é sobre a oração. Porque, de fato, é muito legal. É uma coisa que os discípulos pediram para Jesus, né? Ensina-nos a orar. É um tema que tem que ser ensinado, né? Muito bom tema. Muito bom tema. E eu costumo... Eu não sei se já falei para o irmão Hilton que os discípulos não pediram, me ensina a pregar, me ensina a curar, me ensina... Eles pediram, me ensina a orar. Exatamente. Então, eu creio, então pronto, fechou. Tá e com certeza, logo nós voltaremos a esse tema, irmão Wagner. Esse tema sobre... Esse tema volta, irmão Wagner, sempre volta. Esse tema volta, sempre volta. E eu queria agradecer aqui agora, como diz, né, publicamente, ao irmão Ney, ao pastor Ivan, ao nosso irmão Wagner, Valdemir, ao irmão Hilton, também, que nos está ensinando, o irmão Leandro, a irmã Sheila, o irmão Valdemir, que está ali quietinho, sempre aprendendo a palavra, o irmão Francésio, tem um irmão do iPhone aqui, que eu não sei quem é. É a Darlene. Darlene, né? A irmã Laurinha, a irmã Natália, que foi convidada pela irmã Sheila, que ficou quietinha, não perguntou nada. Talvez ela ainda... O irmão Oliveira, o irmão Jorge Assis, o irmão Estevão, que é o nosso... Carlinhos, o irmão André Jorge, o irmão Marcos Alexandre e o irmão Nivaldo. Meu professor, irmão Hilton, irmão Nivaldo, que chegou agora na igreja. Chegou agora na igreja, ainda está orando de joelho ainda, como aquela... Ele está orando de joelho. Esse negócio de orar de joelho é muito interessante. Já aprendemos isso aqui também, né? Quem chega na igreja não ora de joelho está em pecado, pastor Leandro. O cara chegou na igreja, não dobrou o joelho, meu amigo. Pastor, tá em linhas gerais, o meu pastor presidente diz que todo mundo ora de joelho porque não tem como tirar o joelho para orar. Exatamente. Então, gente, eu queria agradecer a Deus pela vida de todos aí, agradecer a vida da irmã Sheila, que hoje nos deu um susto tremendo. E essa aula está sendo gravada, vai ser colocada no grupo ali para os irmãos repassarem. A ideia aqui nossa é o quê? Quanto mais nós aprendemos, mais humilde nós seremos. Amém. Essa é a ideia. Porque eu já falei com o irmão Hilton, que o saber ele vem agarrado com a soberba. Eu já confidei isso para o irmão Hilton. A soberba quando você sabe, você vê o irmãozinho ignorante, e tem aqueles irmãozinhos que são ignorantes, mas eles querem citar a Bíblia o tempo todo e de maneira totalmente equivocada. Você fala, Jesus, o que é isso? O irmão ignorante que é soberbo, você já viu isso? Ele cita textos assim absurdos, você fala, Jesus, esse cara está cego, mas ele se acha o dono da sabedoria. Aí você, quando você não vigia, não tem uma maturidade, você quer rebentar aquele irmão com a palavra. Quer atropelar ele. Humilhar ele porque ele se acha o melhor. Então, que o Espírito Santo sempre tire isso de nós. Que nós possamos sempre, às vezes, quando nós ouvimos a abobrinha, temos a mansidão, a tranquilidade, para muitas das vezes, em particular, ou
quando for provocado em amor, você tentar mostrar o que você acha que é a verdade, né? E até porque você não é o dono da verdade. Então, glorifica a Deus aqui pela vida dos amados irmãos, agradecer a presença de todos aqui. A irmã Natália Bastog botou aqui que está quietinha aqui. Ela disse que está quietinha lá. Amém, irmã Natália. E eu convidar os irmãos também a participarem quinta-feira que vem, a priorizarem. Eu converso... vou deixar você falar, Francesco. Eu confesso aos irmãos que eu teria coisa para fazer hoje. Para ser bem sincero aos irmãos, hoje eu tinha uma reunião com os diáconos da igreja. Mas eu falei para o meu pastor, o irmão Hilton conhece. O pastor, tem uma igreja lá em casa que eu vou participar hoje. Tem a igreja lá em casa do estudo. Ele falou, o meu pastor é convertido. Ele falou, amém, Isaías. Amém. Grava para mim lá, que eu vou lá, que eu vou dar reunião lá para os obreiros lá. E amém. E vida que segue. Ele deve ter falado, amém, Isaías, amém. Ele é africano. Amém, irmão Isaías. O meu pastor é meio eu comentei hoje no grupo que o meu pastor é meio assim, se você não tiver muito Cristo, você se confunde com ele. Um dia ele marcou reunião para os obreiros, uma segunda-feira, 8h da noite. Aí foi todo mundo, vários pastores, todo mundo chegou. Aí chega ele com o filhinho dele de 5 anos de idade na época. Ele de bermuda, de camiseta, meu pastor, com o filho dele segurando. Ele falou, irmãos, me perdoa, eu vou ter que levar meu filho no shopping. Faça uma reunião aí, depois você me fala o que aconteceu. Esse é bom. Aí depois, ele se preocupou mais com o filho dele, tá em não ver ele como pastor, que só vive em igreja. Ele cumpriu o que prometeu para o filho dele. E o filho dele nunca vai jogar na cara do pai que você só quis igreja, nunca me deu moral. Então, eu aprendo muito com o meu pastor. E ele é desses. Eu glorifico a Deus. Fala, irmão Francesco. A última pergunta, ou alguma consideração, fique à vontade. Eu ia perguntar se os irmãos gravaram a live sobre a escatologia que os irmãos fizeram, para a gente poder ouvir depois, se os irmãos gravaram. Gravamos, irmã Sheila? Será que tem lá? Deve estar, né? Nós gravamos sim, eu só tenho que descobrir que dia que foi para eu achar. Tá bom. Tá ótimo. E tá tranquilo. A última pergunta aí. A minha pergunta e dúvida, irmão Wilton, é o seguinte. Na minha subterrânea compreensão, né, como dizia um amigo meu, ele usa essa palavra, na minha subterrânea compreensão, Francesco, aí eu estou confiscando aqui essa fala dele também. Compreendendo e considerando o papel, né, do diabo aí de 1.500 nomes, ele tem 1.500 nomes, né? Considerando o papel dele baseado em todo o que o irmão explicou, que eu concordo, algumas pessoas elas entendem que, por não conhecer o verdadeiro papel dele dentro dessa ideia divina, né? Uhum. Eles materializam o diabo e até materializa ele de forma pessoal, como ele se transforma em uma pessoa. Uhum. E algumas pessoas conversam com ele. Algumas pessoas de forma invisível e outras até na matéria. A minha pergunta ela vem agora. Esse pensamento, essas imaginações que eu penso que as pessoas têm, eu não consigo acreditar nisso. Existia antigamente algum pensamento nesse sentido para as pessoas dizerem isso, ou isso é consequência já desse ensino já errado sobre a questão do diabo? Consequência desse ensino. Consequência. Essa materialização é complexa. Isso aí nunca... Você não vê biblicamente isso ocorrer, né? A questão da influência, da opressão, isso aí é bíblico. Agora, essa questão da materialização de pessoas que até se relacionam com ele, né?
Você vê até filmes aí que são baseados em testemunhos, por exemplo, Bebê de Rosemary, onde Satanás ele se personifica, ele tem relações sexuais, é algo muito da crendice, né? Então, biblicamente, você não vê esse tipo de manifestação. Você vê, sim, a manifestação de Satanás muito nessa questão da oposição ao reino de Deus, numa amplitude maior, né? Onde tem domínio sobre nações, sobre estratégias contra a igreja. Agora, nessa questão individual, eu não nego que possa uma pessoa ficar endemoniada e o demônio falar na boca da pessoa, tal. Agora, essa questão, a pessoa citar até Rebeca Brau aqui o Carlinhos que botou aí, Rebeca Brau, né? Aí você vê a fantasia, camarada que prega, que sentou do lado de uma bruxa no avião, e aí ela falou que ia mostrar os segredos do maligno. O que isso aí faz é um encantamento com as obras das trevas. É só a gente ler lá Apocalipse capítulo 2, né, a partir do verso 22 ali, que fala da Jezabel. Perceba a diferença entre a Jezabel e a função do Espírito Santo. Jezabel, que era a mestra lá na igreja. O Espírito Santo ele nos leva às profundezas de Deus. Paulo fala que o Espírito penetra até as profundezas de Deus. Agora, o falso ensino, que naquele caso da igreja em Tiatira era feito por Jezabel, não levava para as profundezas de Deus, mas o texto fala que levava para as profundezas de Satanás. Então, você faz essa comparação. O falso ensino, ele leva a um vislumbre da figura satânica. O Espírito de Deus leva você a querer mais de Cristo. Aí você vê, no local onde você está lá, que você participa, dando exemplo, né? Onde você tem esses ensinos, você sai mais fascinado com o reino das trevas ou com Cristo? É verificar isso aí. Poxa, tremendo isso, irmão Hilton. Tremendo isso. É algo realmente maravilhoso. Dá vontade de não terminar, virar vigília. Nós temos que terminar, porque eu glorifico a Deus pela participação dos irmãos. E eu queria pedir ao nosso pastor Ney, que é um assíduo aqui, mas tem a igreja que ele dirige, né? Que se reúne lá em Bangu, e ele, às vezes, precisa estar lá. E eu gostaria que o pastor Ney orasse ao Senhor pela vida do irmão Hilton, pela nossa vida, e agradecer ao irmão Francésio pela pergunta, né? Agradecer ao irmão Francésio pela pergunta, e confessar aos irmãos que eu estava muito preocupado no início desse estudo, porque é um assunto muito complexo. Mas como nós aqui estudamos a respeito da Trindade, que eu também estava muito complexo, e no final das contas eu descobri que Deus é simplesmente a pessoa que faz o bem à outra, o resumo de tudo de Deus é o amor, e ponto final. E hoje estou muito agradecido ao Espírito Santo, que na pessoa do irmão Hilton aí irmão, Jesus e o feminismo. Um outro tema aí, o irmão Francesco colocou. É bom, atualíssimos. É bom essa questão. Aí é bom, né, irmão Hilton? Vamos ver aí. Bom. Salvar aí para Jesus e o feminismo. Pastor Isaías. Oi. Pastor Isaías, eu ia dar uma sugestão de tema pontual, né? Sobre cristão e a política, né? Sobre essa questão de ser testemunha e testemunhar. Como que a gente... rapaz, já tivemos aqui. Também tivemos. Foi muito bom, muito bom, muito bom. Nós aprendemos aqui algo maravilhoso. Irmão Ney estava, né, pastor Ney? Estava aqui, né? Estava, né? Então. Foi muito libertador para muitos amigos que eu trouxe aqui. Muito libertador. Entendeu? Porque a gente sempre escuta falar, vamos orar, porque Deus colocou o homem lá, e papapá, igual que está eu falo, igual Adão, pô. Não faz comigo, não. Um dia desse, quem colocou Idi Amin Dada? Quem colocou Hitler? Quem colocou... Ai, meu Deus, não bota Deus nessa parada, não. Não é teocracia, é democracia. Por favor, irmão Ney, vamos orar, irmão pastor Ney? Vamos orar. Um beijo no coração de todos. E como eu queria agradecer em especial aqui
a irmã Sheila, tá? Em especial a irmã Sheila, que Deus usa ela de maneira tremenda, uma guerreira, sempre preocupada em fazer o melhor para o reino do Senhor. Que o Senhor possa abençoar a vida da família da irmã Sheila, tudo que ela colocar a mão, que ela possa ser próspera e ser abençoada. Amém, irmã Sheila? Amém. Me perdoe pela derrubada da live, viu? Amém. E no final eu vou pagar. No final eu quero pagar uma cantina. Eu quero pagar cantina? Não. Hoje a cantina é lá no trailer do pastor Ivan. Tem um pastel com tudo dentro. Vocês viram que ele está lá. Tem um pastel com tudo dentro lá e está tudo pago. Estou aqui do lado, hein? Eu estou aqui do lado. Chego mais rápido que a cantina da igreja hoje aí, pastor Ivan. Vou mostrar a casa do pastor Leandro. Olha lá, a casa do pastor Leandro lá no fundo, ó. Piscando, olha lá. Amém. Por favor, pastor Ney, ora ao Senhor. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por crescermos em graça e conhecimento a respeito do teu filho Jesus, Senhor. Pai, sustenta o teu servo Wilton, Senhor. Pai, como mestre, nos ensinando, nos trazendo conhecimento da parte do Senhor para o nosso amadurecimento. Pai, como diz a tua palavra, há uma grande expectativa da manifestação dos filhos de Deus nesses tempos, Pai, porque tu está aguardando uma igreja madura, cheia de ti, cheia do teu Santo Espírito, para que nós possamos influenciar essa sociedade, Pai, que já é numa liga. Mas, Pai, sustenta-nos, Pai. Tu começou com 12, mas nesse fim do tempo nós somos milhões. Amém, mas entre esses milhões, muitos ainda necessitam do amadurecimento, Senhor. É verdade. Sabemos que é algo complexo, Senhor. Mas o teu Santo Espírito irá nos orientar, irá sempre levantar homens e mulheres com um propósito de exaltar o teu santo nome. Então, Senhor, venha nos sustentar. Muito obrigado, Deus, por essa aula. Toma o nosso irmão em tuas mãos, as suas famílias, e os abençoe tremendamente. Assim te oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmão, um minutinho só. Senhor Jesus, tu tocou no meu coração para me clamar pela vida do nosso professor Wilton. Amém. Senhor, que tu possas continuar cobrindo ele com teu sangue. Como ele sempre diz, o mais importante que ele precisa é das orações dos santos. Amém, e nós cremos que aqui a tua igreja está reunida num só propósito, num só clamor, em uma só fé, clamando pela vida do teu servo. Amém, Jesus. Eu imagino, Senhor, o que o teu servo tem passado, mas ele me conta que sempre está firme em ti, com a fé alicerçada em ti. Amém, mas nós sabemos que ele é humano, existem as incertezas, as inseguranças, que tu possas, Senhor, fortalecer a fé do teu servo, que tu possas cada dia mais confirmar o ministério que tu colocou na vida do teu servo. Muito obrigado, Senhor. Segura ele, Senhor. Abre a mente dele, sustenta. Aleluia, Jesus. Emocionalmente, financeiramente, Senhor. Jesus. Trabalha na estrutura, na saúde do teu servo, na saúde emocional. Senhor. Eu te clamo, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Que ele possa fazer, Senhor, como aquela mulher fez. Estar sempre aos teus pés, aprendendo de ti, porque aí ele estará num local seguro, sob a tua guarda. Em nome de Jesus, eu vou te pedir também, Senhor, dê um presente para ele, Senhor, essa semana. Amém, Jesus. Antes de sábado. Antes de sábado, Senhor, me perdoa a ousadia, porque eu não sou digno de ser ousado assim contigo. Dê um presente para ele, Senhor. Algo que ele nunca te pediu, mas que ele, Senhor, porque ele não se acha digno de pedir a ti. Mas eu sei, Senhor, que tu sabes o que ele precisa. Ele é teu filho, Senhor, fiel a ti. Dê um presente a ele, Senhor, porque tu tem prazer em agradar. Tu tem prazer em fazer ele feliz. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém e amém. Amém, Jesus. Amém, gente. Vamos embora porque o... Tá perigoso. Vamos sair da igreja com cuidado aí. Tem que usar máscara, hein? Tem que usar máscara.